Então conta pra gente quem vocês são. Um de cada vez. Começa então você. É? Eu sou Rafael Oliveira, eu sou psicólogo, pós-graduado em hipnose clínica hospitalar e organizacional, practitioner de PNL e agora, né, apaixonado e atuante na área de aromaterapia também. Então, Aham. acho que a gente consegue juntar um pouquinho dessas áreas e tornar talvez o Rafael que a maior parte das pessoas conhece, o profissional. Legal, E você? legal. Eu sou o Próximo. Rodrigo Rodas, muito próximo de tudo que o Rafa falou, então psicólogo também. A gente já tem abordagem psicológica diferente. Uhum. Eu sou master em programação neurolinguística, fiz a mesma pós-graduação em hipnose clínica. Hospitalar e organizacional. Obrigado, né? Porque eu só foco na clínica, então os outros dois nomes não me vêm. E entrei para o mundo da aromaterapia no final de 2018. Então a gente está estudando cada vez mais. Então o nosso Instagram a gente acaba movimentando muito mais pela parte da aromaterapia, mas a gente também trabalha com a PNL e com a hipnose. Sim, legal. Explica pra gente o que que é PNL, porque eu acho super legal. E nem muita gente PNL entende o que é. é a sigla da programação neurolinguística. Uhum. Então, eu não sei se a minha explicação vai ser boa para o que você quer, mas vamos lá. Não, só para De onde a entender. PNL surgiu, né? O Bandler e o... Como é o nome do outro? Enfim, o Blender e o amiguinho dele, eles, né, eles estavam cunhando a PNL, eles queriam algo protocolar, então que qualquer pessoa pudesse reproduzir para ajudar no desenvolvimento interpessoal. Então, tem bastante de hipnose dentro da PNL, né? Eles pegaram a figura do Milton naquele momento. O que que eles fizeram, né? O que está dando certo nesse momento nos trabalhos terapêuticos? E aí eles iam monitorar esse atendimento, entrevistar essas pessoas, assistir para poder protocolar. Então, o objetivo da PNL é a gente fazer alterações neurológicas, né? Então, a níveis cerebrais, de práticas comportamentais. Então, às vezes a gente se vê. A Caterine teve uma live com a Malu na semana passada que foi muito pautada na PNL. Sim. Primeiro, tomar consciência do que você faz, né? De quais são as suas percepções, quais são as suas responsabilidades, né? Sobre o que você exerce no seu dia a dia. E aí tem algumas técnicas que a gente vai utilizar no intuito de eliminar traumas, de lidar com fobias, de... Rever o seu papel frente àquilo que está sendo provocado ali em você também, né? A gente fala Uhum. muito sobre mudança de estado, então a forma como você se Isso. sente em relação a alguma situação, algo que está acontecendo, talvez, não precisa ser lá no passado, mas também modificar a sua percepção futura sobre aquilo que está acontecendo. Por exemplo, acordou num dia com mau humor e você tem um dia inteiro pela frente. A escolha é sua, se você vai arrastar aquele mau humor o dia inteiro, ou se Uhum. você vai usar, por exemplo, uma técnica dessa de quebra de estado para você mudar no teu mental e aí automaticamente o seu corpo começa a responder. Então, assim, falando um pouquinho de PNL, a gente já está falando um pouquinho de hipnose, porque Aham, e aí eu as ia coisas elas falar, são é muito agora onde ligadas. entra a hipnose. Pode continuar na hipnose, então. Vamos começar por conceito, então, né? A gente pode definir a hipnose como um estado alterado de consciência. Ok. O que que é isso? Todo mundo já deve, em algum momento, ter parado para assistir um filme, um seriado e viajou. Hum. Final de novela é ótimo para Ficou isso. lá passando aquela imagem, você não tem noção de onde você estava. Você entrou em processo hipnótico. Algo ali Tipo, naquele você momento. diz o filme, tipo Inception, ou eu tô num momento assim onde eu Não, viajo você. e eu volto? Ah, tá. Isso. Você está ali assistindo aquele filme, e aí, sei lá, aquele cachorrinho correndo naquela grama, e pronto, quando volta já tem uma explosão e você não sabe o que aconteceu Hum. naquele filme. Algo ali, ou a melodia, ou a imagem, fez com que você viajasse mentalmente para algum lugar, e isso é considerado um processo hipnótico. Uhum. Ok. Nossa, que interessante. Então, é qualquer quebra do estado de consciência. Então, assim, a gente está aqui agora com o ambiente iluminado, se a gente apaga essa luz, a gente está promovendo um estado alterado de consciência. É aquilo que a gente não sabe muito bem como lidar e a gente vai ter que dar conta daquilo de alguma forma. E Uhum. aí, como que a gente usa isso, né, tecnicamente? A gente tem duas escolas, né? A escola clássica e a escola ericksoniana. A Uhum. clássica são essas induções que a gente vê muito em show, né? Qualquer programa de TV que você vê, espiral, durma, come Causa um impacto, cebola, né? isso. Ah, Você gosta da clássica? Gosto. porque come Da cebola? Não clássica. entendi. Você nunca Ah, viu?
Não, eu já vi. Você vai comer, você vai achar que é uma maçã e a pessoa morde outra. Isso. Só que ele tem muita técnica por detrás daquilo, aquela pessoa foi muito bem escolhida, né? Porque ela tem que ter uma vulnerabilidade à prática da hipnose, porque na verdade todo mundo é vulnerável, né? Mas aquela ali ela está muito mais jogada dentro da parte que aprofunda mais o inconsciente dela e ela aceita aquela sugestão, então ela é muito mais sugestionável do que as outras pessoas. E nas práticas mais de palco e mais clássicas, você quebra esse estado de consciência da pessoa, mas sem necessariamente ela ficar inconsciente. Na verdade, acho que ninguém fica inconsciente, né? Uhum. A gente não pode falar que na hipnose a pessoa vai fazer durma e que você vai dormir, apagar e não lembrar. Não existe isso. Uhum. A sua mente está ali, ela está acordada, só que com uma alteração, até mesmo na frequência de Hertz que fica rodando a nossa mente. Então, a clássica ela vai te impulsionar para esse estado de uma forma um pouco mais agressiva, É eu mais diria. abrupto, né? A gente vem Sim, com, sei lá, um espiral e aí vai tudo você não quer que calmo. eu fique olhando, né? Não, no Não momento que eu olha, não olha. encostar na sua Por testa, favor, né? não é uma demonstração, é só um Agora começo. não. É, não. Então a gente vem, né, por exemplo, com o movimento ocular, fazendo a espiral, a pessoa vai acompanhando e a gente avisa anteriormente que quando eu tocar a testa da pessoa, ela vai relaxar. E aí, enquanto ela está esperando o movimento, a gente vai e toca aquela testa. Então a Uhum. pessoa já sabe como ela tem que responder. Então é esse movimento mais abrupto que gera. Na verdade, tem até uma explicação neurológica, né? O Uhum. nervo vago é quem toma um susto nesse momento e ele desliga. Né? Então ele Uhum. desliga as percepções externas, mas você continua ali conectado com tudo que você precisa. É como se estivesse desligando alguns botões, desligando alguns microfones da nossa mente e Uhum. focando só naquele ali que a gente está pedindo. Tira o Aham. amplificador, né? Então, Sim. ao invés de ter um monte de estímulo, ele foca só naquele que a gente precisa. Essa é a escola clássica, Ah. né? Então, e a escola ericksoniana é uma escola assim, como a gente está fazendo. A gente pode considerar que isso que está acontecendo aqui agora é um processo hipnótico, onde pessoas estão conectadas, conversando sobre um assunto que é interessante, a ponto de você se desligar de tudo que está acontecendo à tua volta e focar aqui no que a gente está conversando. Então, Erickson, ele não tem todo esse momento de indução, de preparação. O máximo que ele vai utilizar é relaxamento, e aí Hum. dentro do relaxamento, começa a conversar sobre as coisas que a pessoa quer trabalhar. Lembrando Hum. que é sempre em âmbito necessário uma conversa prévia para a gente saber o que a Bianca quer, por exemplo, trabalhar com a hipnose hoje. Por quê? O Rafael falou, né, da questão de não perder o controle. Se eu pedir o cartão de crédito, né, a numeração do cartão de crédito da Bianca, ela vai me passar, porque quantas vezes na rua e na internet as pessoas pedem para a gente fazer compra? Mas no momento que eu peço a senha, a Bianca já tem, oh, peraí, mas isso aqui já, a sua Não é moral normal. continua ali dentro funcionando. E Aham. aí você simplesmente submerge, você sai do processo de transe quando a pessoa tenta fazer algo que não foi combinado previamente com você. Então, ou seja, Hum. apesar de parecer uma técnica que a pessoa fica completamente sem controle, a Hum. Uhum. pessoa tem total controle do que está acontecendo. E aí, Aham. pessoas que têm mais controle do pensamento são aquelas pessoas que aprofundam mais, porque elas acreditam no que elas estão pensando e no que está sendo dito. Aquela pessoa que questiona muito o pensamento tem mais dificuldade de entrar num processo hipnótico. Que E com isso, eu acho que interessante. quebra uma grande barreira que as pessoas têm de falar: ah, não, eu não posso ser hipnotizado, eu não consigo. Isso. Bom, todo mundo consegue, todo mundo pode. Cada um na sua profundidade, cada um no respeito do que sua mente pode entregar em relação ao que está sendo pedido. Uhum. Para mim, por exemplo, é muito difícil que eu entregue algumas informações como o número do cartão, porque a Uhum. minha mente ela não consiga aprofundar. Mas eu acho que é tudo muito perigoso para minha mente, então eu fico muito alerta. Aham. Fora que tem a questão do controle, então eu quero ficar controlando também. Fica na briga, né? Da pessoa que está tentando me induzir com a minha mente. A gente tem uma amiga psicóloga que ela pede pra gente hipnotizá-la e aí a gente pergunta pra ela, mas você quer de verdade? Porque ela fica lutando contra aqueles pensamentos, tipo, não, eu não vou conseguir. Não, não vai ser agora que vocês vão me pegar. E aí teve a gente só conseguiu hipnotizá-la uma única vez, Acho que eu fui duas, não que foi foi uma. através do relaxamento, que ela estava com cálculo renal. Hum. E Hum, aí a gente fazia uma técnica que a gente chama de autoscopia, que é Hum. através do imaginário você vê o seu corpo por dentro. E assim, é surpreendente que pelo menos 90% dos casos que eu já fiz, a pessoa via uma cor diferente ou um objeto diferente, né? Um formato, texturas. uma textura naquela região. E quando ia confirmar
num exame de imagem, a lesão estava exatamente naquele ponto, né? Exatamente não vamos, não tem como ter esse controle, mas tipo, era na parte inferior do órgão Aham. direito. E aí, quando eu fazia o exame, estava lá na parte inferior direita do órgão. E Nossa, aí que a gente loucura. para buscar, né, se tinha alguma causa, o objetivo dessa técnica é a gente identificar se existe alguma causa emocional por trás daquele sintoma. Ah, Que a gente ok. acredita que eu posso ter um sintoma físico, sim, orgânico, mas o meu emocional vem e potencializa aquilo. Então, sei Uhum. lá, 80% do meu problema está sendo causado só pela minha mente, 20% é orgânico. E os remédios não estavam fazendo efeito nela. Uhum. E aí a gente foi fazer nisso, e aí ela foi para um outro órgão que não tinha nada a ver do que a gente pediu. E E esbarrou muito no é, emocional. enfim, houve rupturas na vida dela significativas até hoje, e a gente não tinha a menor pretensão de mexer aquilo ali naquele momento. Então ainda tem isso. O Aham. Rodrigo pode querer mexer uma coisa com a Bianca, mas a mente da Bianca, inconsciente, quer mexer em outra coisa porque acha que aquilo que é importante. Então a gente tem que estar pronto para ser conduzido pela Bianca, para que ela leve a gente para onde ela precisa, e aí depois tomar as rédeas da situação e conduzir para a Nossa, gente ir vendo o que está acontecendo. que Eu massa. acho que isso também demonstra Não pode a falar, importância desculpa. de ter um profissional extremamente Sim, capacitado para lidar com essas informações. Porque existem cursos aí de um dia, 2 dias no final de de, semana. de formação de hipnose, Uhum. né? Tudo bem, a pessoa vai lá e vai aprender realmente a como entrar naquele estado, a botar a pessoa naquele estado. Mas e o conteúdo? Será que ela vai saber trabalhar? Então, essa é a importância de respeitar também que, de repente, a pessoa pode ter algum tipo de Aberração. aberração, que é como se fosse um sintoma da hipnose, né? E que a pessoa tem que estar pronta para lidar com aquilo. A gente vai entender como aberração tudo que foge da normalidade daquilo que a gente está produzindo. Então, a gente Ok. está conversando sobre o afeto da Bianca no momento da vida dela. E ela começa a chorar copiosamente. A gente vai entender isso como uma aberração. Se ela começa a gritar, porque era o que ela queria ter feito lá naquele momento e ela não podia. A gente vai entender esses processos como uma aberração, só para ilustrar um pouquinho. Nossa, que Acho que eu interessante. Não, Tava querendo. não, é bom exemplificar. Eu sempre preciso de exemplo. Eu ia perguntar para vocês, então, como que a hipnose entra num tratamento psicológico, por exemplo? No que Então, ajuda? tem terapeutas que não são psicólogos, acho que isso é importante a gente deixar Ok. marcado. Uhum. A hipnose ela é uma ferramenta, é uma técnica que pode ser utilizada por qualquer pessoa que se forme nessa área. Então, tem muitos hipnólogos que não são psicólogos. Tá. Tem, inclusive, muitos coaches que aprendem técnicas de hipnose. Teve uma polêmica no Brasil, numa novela aí, que uma advogada fez um processo de hipnose para uma mulher que sofreu abuso. Hum. E aí ela começou a chorar copiosamente por conta da história que ela estava vendo. E a coach saiu correndo para chamar uma amiga, dizendo que ela estava chorando muito, que ela não sabia o que fazer. É nesse aspecto que a gente precisa estar pronto. Porque, assim, se vem uma queixa muito emocional, é difícil que um coach ou que alguém que está começando a estudar dê conta desse processo. Então, na maioria das vezes, a pessoa vai simplesmente interromper, porque acaba o problema naquele momento. Mas a gente mexeu, tirou a tampa de algo que estava lacrado e aquela pessoa vai ficar sofrendo sozinha com aquilo tampado. Então, por isso que é Hum. importante a gente tá buscando profissionais que realmente trabalham. A gente conhece pessoas que não são psicólogos e que trabalham brilhantemente na área da hipnose. Então, assim, tem espaço para todo mundo, mas a gente tem que se sentir seguro com quem a gente está buscando. E para trabalhar as emoções, eu acho que o ideal é que a pessoa procure, sim, o psicólogo, né? O hipnólogo barra psicólogo, porque senão a outra pessoa vai usar essa ferramenta somente com aquilo que ela tem de conhecimento, de fato, né? A gente tem uma amiga que ela é enfermeira e ela é Uhum. sensacional. É uma enfermeira, acho que ela é mestre, não é? Ou é Ela é doutora? mestre. Ela é mestre. Hum. Ela é mestre em enfermagem, então, assim, ela sabe muito de fisiologia, muito mesmo. Uhum. E aí, quando ela vai trabalhar a hipnose com os pacientes dela, ela fica observando em relação ao que ela tem de conhecimento, ou seja, fisiologia e Uhum. algumas patologias clínicas lá do hospital. E que não necessariamente vão descartar o emocional. Mas ela não vai ficar olhando para o emocional igual a gente, que estudou a psicologia, vai Certo. se debruçar muito mais, né? Assim como a gente não vai poder falar muito sobre questões fisiológicas, porque eles estudaram mais para isso também. Então, acho que esse respeito com o paciente, ele tem que ser mútuo, tanto do terapeuta do paciente, como o paciente também se respeitar e entender o porquê que está procurando aquele tipo de profissional. Sobre trabalhar as emoções, como a gente estava falando, existe essa forma, né, de que você vai cutucar um lugar e vai surgir a emoção daquele lugar.
Então, você tem que saber lidar de fato com aquela emoção. Em alguns momentos, você tem que trabalhar fora da hipnose também aquela emoção, porque às vezes a mente inconsciente traz aquela emoção de uma forma um pouco diferente da forma como o indivíduo está vivendo aquilo. E você pode criar estratégias, né, se for na abordagem mais do Milton Erickson, você pode criar metáforas para que ela trabalhe melhor aquela emoção, sem Uhum. precisar entrar tanto em contato com tanto sofrimento, mas vai amadurecendo aquela emoção. A Bianca perguntou como que a gente trabalha dentro da psicologia, né? Eu Uhum. trabalho de uma forma completamente diferente da do Rafael, Ah, porque ele gosta mais da clássica e eu gosto mais da ericksoniana. Mas assim, certo. eu acho que posso dizer que num primeiro momento a gente trabalha com relaxamento. O que eu preciso fazer num primeiro momento é que a sua mente inconsciente se habitue com a minha voz hipnótica, né? A voz hipnótica é uma voz que a gente faz, ela tem dois pilares, ou a voz materna ou a voz paterna, e a gente Hum. vai escolher qual a gente vai usar de acordo com a nossa entrevista inicial, ou seja, aquela voz que tem um poder maior sobre você naquele momento. E aí eu sempre começo com uma técnica específica que a gente chama de lugar seguro, Hum. que eu costumo brincar com os meus pacientes. Sabe quando você jogava videogame e tinha aquela fase de segurança? Se você morresse, estava tudo bem, você voltava ali, Sim, naquela sim. fase. Aham. Eu costumo explicar para eles que eu uso essa técnica como essa fase de segurança, porque às vezes a gente está lá no momento fazendo uma técnica e a pessoa começa a reviver algo que ela sofreu e nunca contou para gente. Hum. A gente não vai usar a hipnose para que ela reviva. A gente vai usar a hipnose para que ela é, reassista, talvez, Tá. ou entre em contato, mas sem reviver. Então, o que que eu uso nessa técnica? Essa fase de segurança. Então, eu levo tudo que aconteceu que gerou mal-estar para ela, para que ela assista nesse lugar que é de segurança para ela. Então, a gente Ah. já reduz 50% esse sofrimento. Ah. Então Então, aí, não é para ela eu sofrer vou... de novo, é para ela aprender a Não, lidar com aquilo que aconteceu. isso. A gente vai entender na psicologia o trauma como emoções, como situações que aconteceram na nossa vida carregadas de emoções e que a gente não conseguiu dar conta naquele momento. Hum. Então, o uso da hipnose vem exatamente para a gente extravasar essas emoções que ficaram reprimidas lá atrás e a gente começa a dissolver algumas coisas hoje, aqui no presente. E Que aí fala legal. como é que você começa a usar, porque aí já são diferentes Eu já não vou Você direto no usar. lugar seguro, não, mas o lugar seguro faz parte da minha prática também. Uhum. A diferença é, eu peço para que a pessoa entenda o estado hipnótico fazendo o relaxamento dela. A gente está aqui, eu estou sentado ali também, e a gente não está prestando atenção na sola dos nossos pés. Então a gente começa a voltar a atenção para lá e sentir o pé e ver como é que ele está. E nisso a gente começa a botar já algumas palavrinhas de ordem, não, mas de Âncora. indução, digamos Ah. assim. Não deixa de ser uma ancoragem. Só que Uhum. não chega a ter a força da ancoragem nesse momento. E aí você começa a botar ela para perceber como é É que tá como o se a corpo gente fosse dela. direcionando para onde a gente quer. Se a pessoa ela está muito acelerada, essas palavras vão fazendo. Tem umas palavras-chave, né? Então você vai Ah. reparar que qualquer hipnólogo vai terminar muitas frases com a palavra mente. Então você está aí sentada confortavelmente, porque a gente começa a lidar com a palavra mente, deixar claro que a gente está querendo conversar com a mente, por exemplo. Ah, Então, se a pessoa interessante. está muito tensa, a gente vai, repara como está a sola do seu pé, perceba essa musculatura relaxando. Se Aham. a pessoa já é relaxada demais, perceba como que tá, faça um movimento para que ele contraia, para que ele relaxe. Então a gente vai meio que moldando de acordo com a necessidade da pessoa. E aí eu começo a misturar a parte fisiológica com a parte do emocional, né? Atrelando a essa percepção física junto com o que ela sente é, na mente dela, no corpo dela, de uma forma geral. E aí depois, sim, a gente coloca ela no lugar seguro. Eu não falo sobre essa questão da Videogame. fase, né? Porque eu acho que nem todo mundo vai entender dessa forma, mas eu acho bem legal essa metáfora. Eu vou dar umas analogias muito idiotas, porque eu falo muito. Então, assim, eu tento gerar alguma gravação. E aí, geralmente, por exemplo, eu falei da fase de segurança. Todo mundo que já jogou videogame alguma vez trouxe essa carga de memória. Pronto, você vai conseguir explicar isso para qualquer pessoa. Então, eu tento fazer muito isso. Meus pacientes têm um monte de historinhas, assim. Não deixa de ser uma metáfora, que eu estava falando do Milton Erickson, para ajudar principalmente no resgate dessa memória naquele momento que a pessoa estiver Aham, precisando. sim. E aí, como eu uso um pouco mais das técnicas
de maior impacto, né? Então eu vou criar âncoras sim no corpo da pessoa para que ela Isso é lembre um importante. pouco daquela situação, para que ela resgate também aquela situação. É claro que nem sempre dá para a gente resgatar como estava lá no consultório, porque o consultório é um ambiente neutro, é um ambiente seguro, com iluminação tranquila, sem muita movimentação, e eu estou lá dentro do metrô e não consigo resgatar da Uhum, mesma maneira. Mas eu resgato aquela percepção de uma forma muito parecida. E aí a gente uhum. começa a instaurar esse tipo de contato da pessoa, porque a gente fala que toda pessoa que vai trabalhar com a gente em hipnose, todo o nosso paciente, ele tem que fazer auto-hipnose. Porque toda hipnose é uma auto-hipnose. E a gente está ali comandando. Não, a gente está ali sugerindo, a pessoa que está se Ah, comandando o que deve fazer, é né? verdade. Ela pode estar Então, é igual a pensando em questão do outra cartão de coisa, nem crédito. ouvindo o que você está falando, né? Ela mesma está se controlando. Pode, pode. Existe uma prática em que a pessoa mesmo resolve esses problemas. Você deixa ela lá quietinha, ela vai resolver. Claro que pra gente aqui do Brasil, essa prática não é tão boa porque a pessoa pensa, pô, eu tô pagando e o cara não tá fazendo nada, né? Então a gente tem que entender também o que o nosso paciente precisa, o que está de acordo com a cultura dele, porque também não adianta eu trazer informações, palavras, né, que não façam parte da cultura dele, Uhum. que não façam parte do cotidiano dele. Então eu tenho que toda hipnose também deve ser feita como Sob medida. sob medida, como se fosse um terno, né? Então Aham. você vai lá no alfaiate, ele vai lá e te mede todo. A hipnose é feita dessa forma também. Aproveitando esse gancho, né? Vamos supor que eu nunca te perguntei e eu vou usar como fundo hipnótico uma analogia com água. Então, eu vou imaginar que a gente está mergulhando num aquário gigante e você tem um problema com água. Você já pode ter perdido alguém na tua vida, ou você já se afogou, ou você Uhum. sabe se eu você não vai relaxar nunca. Então, por isso que a Aham. gente tem que tratar essa questão do sob medida, de entender um pouco, Sim. primeiro, o que te deixa mais confortável, o que te deixa mais relaxada. E a gente vai trazendo essa linguagem para dentro da história que a gente vai criando junto com o paciente. E Interessante. se deprimido, uma pessoa muito aprofundada, você não pode pedir para ela se aprofundar mais. Uhum. É Deixa eu um dos perguntar casos. rapidinho, rapidinho, do que vocês tinham comentado da auto-hipnose, né? É que a Uhum. Gabi tinha feito uma pergunta aqui que eu achei interessante. Eu não sei se no Brasil tem também, mas tem um livro nos Estados Unidos que chama Hypnobaby, que é para grávidas que querem fazer o parto, né, ali no momento fazer um parto natural. E é tipo uma auto-hipnose para você aprender como você se auto-hipnotizar, para você chegar nesse ponto de relaxamento, para você conseguir aguentar as dores, né? De certa maneira. Ela falou que ela não conseguiu, não adiantou de nada. Vocês acham que é uma coisa. A minha pergunta para vocês, na verdade, é mais a opinião de vocês. Você acha que é uma coisa, assim, válida? Até acho que é, mas faz sentido assim? Porque eu imagino, eu tô passando pelas dores do parto, você acha que eu consigo relaxar ao ponto de me auto-hipnotizar? É possível? Sim e não. Que é esse livro, né? Provavelmente, se eu fosse escrever um livro nesse tema, eu ia Uhum. buscar o que você falou da âncora lá no início. Então, por exemplo, é, faça o processo de relaxamento e aí, enquanto você está lá, você imagina o teu parto e tal, mas você está se sentindo tranquila. E aí você cerra o seu punho direito, por exemplo, para que você se lembre dessa sensação. Então, toda vez que você cerrar o seu punho direito, o seu corpo automaticamente vai te entregar esse relaxamento que você está sentindo agora, por exemplo. Interessante. Não dá para, no meio de uma dor, né? A razão e a emoção são duas coisas diferentes, né? Então, se a minha Uhum. emoção está tomando conta de mim, pela emoção do parto, pela dor que está acontecendo ali naquele momento, eu não vou conseguir lembrar de todas as técnicas de como me acalmar, minha visão. Então, Aham. se eu tenho essa ancoragem feita ali, eu acabo tendo uma resposta fisiológica natural que vai me ajudar a relaxar através da auto-hipnose mais rápido. E tem um outro detalhe: se a gente está falando de hipnose, que é a atenção concentrada, a gente está lendo um livro, a gente não está com a nossa mente concentrada no exercício, mas sim no que a gente está lendo. Hum. Esses livros de auto-hipnose, geralmente eles têm CDs, audiobook, né? Que nas Hum. técnicas você tá ouvindo exatamente para isso, para a gente poder estar desfocado do processo da leitura, por exemplo. Ah, Eu não conheço interessante. assim. O processo de leitura ele é muito consciente, né? Então fica bem distante do que a gente precisa, que é a mente inconsciente, a mente mais profunda para trazer aquela percepção. Se é para relaxamento, aí eu acredito que dê para fazer algumas coisas.
mas não para atingir, até porque no estado gestacional a pessoa está Uhum. com um monte de hormônios ali Muito aflorados, aflorado. muitas percepções, porque tem um ser humano ali dentro se mexendo, então fica um pouquinho difícil. Mas hipnose dá para fazer com gestantes, mas é mais complicado mesmo. E tem É. outras técnicas, por exemplo, técnica específica para dor. Então, eu posso treinar minha mente para usar no momento do parto, por exemplo, uma técnica de anestesia, onde eu vou diminuir essa comunicação. Mas não é assim. Então, ensina para todo mundo. Outra coisa que foi bom você perguntar, e aí a minha cabeça já me levou para lá. A gente, quando vai fazer uma hipnose para dor, a gente tem que tomar muito cuidado, porque dor Hum. é sintoma. E Hum. aí eu mascarar um sintoma. A Bia pede pra gente fazer uma hipnose nela porque ela tá com muita dor de cabeça, mas ela não tá indo ao médico para saber. Eu posso tirar aquela dor e aquela dor ser resultante, né, ser um reflexo de algo muito grave. E aí até que essa dor volte, pode não dar tempo da gente correr e resolver. Então a gente sempre vai buscar em qualquer processo, tanto psicológico quanto só da hipnose, saber se esse paciente ele já passou por uma bateria de exames médica, clínica, Hum. para qualquer origem orgânica daquele problema ali. Porque se a gente resolve, a gente pode estar resolvendo só o sintoma, a gente pode, provavelmente não vai estar resolvendo a causa quando a gente está falando de algo muito orgânico. Isso é legal, porque Então, você trata o todo, né? exatamente. Que Não tem legal. como focar só em uma coisa e tratar só aquilo ali, porque você vai esbarrar em outras estruturas, E tem muita gente que faz isso, né? Então, assim, a gente está mas não fazendo como um trata. alerta. Não, então, a gente está fazendo como um alerta Hum. porque a gente pode piorar um quadro na intenção de aliviar um quadro. Sim, Então, sim, toda sim. cautela é possível e necessária. Claro. A Mila perguntou aqui, na verdade ela não perguntou, ela falou que ela precisa relaxar na quarentena, que a criançada está subindo pelas paredes. Socorro, Mila. Deixa eu perguntar para vocês, que dicas vocês têm para a gente em relação à hipnose, enfim, que vocês gostariam que a gente soubesse ou que pode ajudar a gente, ou informação mesmo? Então, Foi uma pergunta muito genérica, né? pois é, então, vamos tentar pensar aqui. Partindo do princípio que toda hipnose é uma auto-hipnose, se eu quero começar a aprender a lidar com isso, eu posso buscar qualquer vídeo de YouTube que seja de auto-hipnose, direcionado para aquele assunto que você queira. Eu acho que a gente pode voltar um pouquinho mais atrás, Tá, né? então tá. A gente não está habituado a ter o contato meu comigo mesmo, com o meu eu aqui dentro, né? Então fica muito difícil, Mila, não sei se é o caso, tá? Mas fica muito difícil a gente querer relaxar se a gente não consegue focar dentro da nossa mente e fazer o que a gente está se dando como comando. A gente fica sempre prestando atenção em outras atividades, sempre alerta para um monte de coisas. E aí fica difícil entrar em estado hipnótico. E aí sim, se você consegue ter esse contato com o seu eu, vale a pena ir no YouTube, colocar um áudio. Não adianta botar um áudio que você vai ficar querendo ver a imagem, porque não é para isso, né? Se você quer Sim. relaxar, você tem que entrar num estado propício de relaxamento. E a pessoa pode fazer sozinha também, né? Pode. Toda técnica de meditação pode te levar para um processo hipnótico. Na grande maioria das vezes a gente está concentrado numa respiração, por exemplo. A Hannah acabou de colocar, né, que a meditação Exatamente. pode ajudar, Ela né? leu o Ela pensamento. está em sintonia. E sim, por exemplo, tem uma respiração que eu gosto muito de passar para os meus pacientes, principalmente os ansiosos, que é uma respiração de 4 tempos. Então, a gente inspira, a gente prende a respiração, a gente Uhum. expira e a gente prende a respiração de novo. Por quê? Se eu estou em perigo, né, e aí dentro da ansiedade a minha mente está entendendo que o que está acontecendo é um perigo, eu vou respirar de forma encurtada, né, para Uhum. tentar oxigenar o máximo de sangue possível para a decisão que o meu cérebro vai tomar. Então, quando eu insiro essas pausas, eu estou dizendo para minha mente que eu estou sob controle. É o único sintoma da ansiedade que eu consigo controlar. Então, Uhum. uma analogia que pode ajudar, todo mundo já brincou em escorrega, né, em parquinho quando era Uhum. criança. Pode imaginar, enquanto você está subindo a escadinha, você está inspirando, quando você senta, você pausa, quando você expira, você escorrega, e a segunda pausa é você voltando de novo para subir essa escada. Então, é uma imagem mental que a pessoa pode ficar presa, fazendo todo o controle da respiração, e aí, né, a gente está descendo, né, escorrega, a gente ainda pode aproveitar isso. Na medida que você desce, você vai entrando em contato com aquilo que você quer trabalhar. Uhum. Então, pode pedir a tua mente para trazer uma figura desse. É, eu não sei qual foi o termo que ela usou, não lembro mais.
mas foi alguma coisa no sentido da bagunça da quarentena. Então, o que que a mente dela simboliza para essa bagunça? Eu não sei, às vezes escorrega, ela vai ver que tem um monte de rolo de linha desembolado, e ela pode simplesmente começar a embolar um a um para organizar. Ou ela pode ver um monte de brinquedo, que ela falou que tem criança, então aquele monte de brinquedo espalhado. Ela pode imaginar que eles estão organizando lentamente aquelas coisas. A nossa mente reage a tudo que a gente pensa, né? Uma Uhum. prova disso, quantas vezes a gente está dormindo no conforto do nosso lar, num ambiente seguro, a gente tem um pesadelo e a gente acorda com a respiração Coração ofegante, com o aqui. coração na garganta. É a Aham. nossa mente reagindo ao que a gente está pensando. Ela não quer perder tempo avaliando se é real ou se é imaginário. Ela só responde. Então, pensar em momentos agradáveis, lembrar da criança, imaginar. Eu gosto muito de praia, então feche os olhos, imagina que você está sentado lá na frente da praia. Algumas pessoas vão conseguir ouvir o som da praia, outras pessoas vão sentir a pele O em contato com a cheiro, o areia, vão sentir o som. cheiro. E aí você vai pegando qual é o teu canal hipnótico. Se você está sentindo a brisa batendo no teu corpo, se você está sentindo o calor do sol, você é sinestésico. Então vamos trabalhar com toda analogia que tiver sentido com contato. Então, Uhum. falar com você imaginar que está escrevendo no céu a palavra paz para você ficar calmo, não vai resolver para essa pessoa, porque ela é sinestésica. Ah. Agora, se ela for visual, imaginar que a paz está sendo escrita por um avião, por pássaro, por qualquer coisa, vai fazer total sentido porque ela é visual. Então, aí estou misturando PNL com hipnose. Mas tá certo, é isso mesmo. Mas eu acho que o resumo é ter um terapeuta. Eu acho que se a gente puder tirar alguma coisa daqui. Vocês falaram do cheiro. Eu adoro entender de vocês como que vocês usam a aromaterapia também para o tratamento, para terapia. Aonde que o cheiro? Porque a Hannah mesma falou aqui, ela falou que a respiração ajuda muito. E na minha experiência, a aromaterapia eu acho maravilhoso. Então, assim, eu entendo um pouquinho, mas eu adoraria saber de vocês, se vocês pudessem dar dicas pra gente, de como que vocês veem essas duas coisas encaixando. Então, os cheiros, eles vão lidar diretamente com o nosso sistema emocional. Antes disso, vamos só deixar marcado que psicólogo não pode trabalhar com aromaterapia enquanto psicólogo, porque o nosso conselho não permite. Ah, Então, o ok. que a gente faz na nossa prática é usar para a gente dentro do consultório e aí o paciente Desculpa. acaba sendo beneficiado. Sim, Mas aí a desculpa. gente nada. E aí a gente vai, se a gente sente que esse paciente pode se beneficiar com isso, a gente vai conversar com ele fora do setting terapêutico. Então não é mais o psicólogo, é o aromaterapeuta, como se a gente trocasse de crachá ali para conversar com a É pessoa que, na naquele verdade, momento. eu não quis dizer assim a aromaterapia em si, mas eu quis dizer o cheiro mesmo. O Então, aroma. exato. Tá, vai Então, lá, aí era o eu que eu te estava interrompi. tentando falar, né? O cheiro, ele vai diretamente ser associado a alguma memória, né? Ele vai ser trabalhado em cima daquilo. Por exemplo, eu adoro o cheiro de canela, e aí independe se é do óleo essencial de cássia, ou se é mesmo da canela em pó, da canela em pau. É canela, para mim é canela, né? Uhum. Então, isso me remete à minha infância, de quando lá na casa da minha avó, o meu primo aprendeu a fazer bolinho de chuva. E eu adoro bolinho de chuva. Então, eu associei a memória gustativa do bolinho de chuva, a memória emocional, sentimental, de estar na casa da minha avó, ser acolhido por eles, né? Porque um primo fazer um bolinho de chuva para um monte de primos, isso é um baita de um acolhimento, É muito né? amor. Até porque tem que ter paciência para estar ali fritando aquilo tudo. Em pleno Claro. Rio de Janeiro, 40 graus, tem que ter. E aí me traz essa percepção de bem-estar por conta dessa memória. Claro que tem outros cheiros, né? Aí, trabalhando mais em relação à hipnose, que vai te trazer aversão a algum estímulo. Eu já coloquei em prática com um paciente, ex-paciente, ela parar de fumar e eu associei com um cheiro ruim. Para mim, não pode ser um cheiro ruim para o Rafael, tem que ser um cheiro ruim para o meu paciente. Uhum. Então, eu tenho que entender, tem que ter esse rapport com ele de saber qual é a percepção de cheiro ruim para ele. Ah, não, eu não gosto de cheiro de abacate. Tá, mas será que isso é o cheiro ruim ou é um cheiro só que ele não gosta? Uhum. Ah, pode cheiro de jaca porque é um pouco mais forte. Aí já É começa tentar a buscar trabalhar. dentro da memória olfativa dele aquele cheiro que te dá asco, que te promove aquele nojo. E aí a gente vai usar esse cheiro. Mas eu acho que uma forma da gente ilustrar e explicar essa questão do aroma é o sistema límbico como um todo, né? Uhum. Qualquer aroma que a gente sente, ele vai despertar na gente alguma emoção, positiva ou negativa. Então, assim,
os óleos, né? O Rodrigo até colocou aqui no comentário que o psicólogo pode utilizar. Sim, eu utilizo para mim, né, num difusor ultrassônico dentro da minha sala. Uhum, E o que eu vou fazendo é moldando com aquele paciente. Se meu paciente que vai entrar, ele tem a grande maioria, né, vai ter ou um perfil muito ansioso ou um perfil mais deprimido, e aí as outras questões por cima. Então, pacientes que são mais agitados, eu tento colocar óleos mais calmantes. Então, eu vou usar aham, lavanda, grain, bergamota, para fazer com que a pessoa ela acalme um pouco e que saia dali um pouco diferente do que ela entrou. E pacientes que são mais calmos, eu tento usar outros óleos que sejam mais enérgicos. Então, assim, uhum. eu me beneficio e também vou trazendo aquilo para o paciente. E aí, na maioria das vezes, eles chegam para a gente 2, 3 sessões depois, perguntando o que tinha ali naquela 3 semanas atrás, como se a gente fosse lembrar, mas geralmente a gente não muda muito, e porque ela saiu dali mais disposta ou ela saiu mais tranquila, e aí é onde a gente puxa para essa troca de crachá, né? Onde a gente Uhum. vai marcar uma conversa online e não necessariamente presencial para explicar o que que a gente usou, por que que funciona daquele jeito, e aí a gente começa a trabalhar a questão do aroma E com tem uma ela. outra coisa bem legal. Alguns pacientes falam pra gente, né, sobre o emblema que é ter um aroma naquele consultório. Porque chegam lá do corredor e já falam, ah, tô chegando. E aí a mente dela já começa a colocar ela num estado de relaxamento propício para quando ela chegar lá. E é curioso que a nossa sala é, É longe. deve ser tipo 10 portas ou 12 portas depois do elevador. Todos eles relatam que quando a porta do elevador abre, eles já começam a sentir o cheiro da sala. É impossível o cheiro chegar lá. É como a mente já está. Estado hipnótico, tá? Exatamente. É uma marca hipnótica do espaço, Aham. onde a pessoa já começa a ativar as lembranças que ela tem para começar o processo dela de relaxamento e entrar lá na Eu fico sala. imaginando que, tipo, daqui a 10 anos, se a pessoa sentir aquele cheiro, ela não vê vocês há 10 anos, ela vai lembrar de vocês. Porque eu sou assim, vira e mexe, eu sinto um cheiro assim que eu não sei do que é, eu não sei de onde veio, mas vem o cheiro, eu sinto, me leva, às vezes, uma época, um momento da infância que eu nem lembrava que eu tinha, que eu tinha aquela memória. Para mim é uma coisa impressionante. E é bem assim mesmo, né? A gente vai organizando. E aí, memória olfativa, ela é muito carregada de emoção. Então, por isso que vem assim do nada. E às vezes a gente está muito bem, chego num lugar e começo a me sentir mal daquele lugar. Não sei exatamente por quê. Às vezes alguém lá tá com perfume de alguém que você teve um problema na sua adolescência. E aí a tua mente só tá tentando falar assim, olha, tô sentindo aquele cheiro do problema. Então, tenta se afastar daqui. Então, a memória Aham. olfativa, ela comanda muito esse nosso funcionamento. Então, a gente vai associando um pouco de tudo isso. Uhum. Alguém Legal. perguntou se a gente pode usar a hipnose para emagrecimento. Sim, a Ah, gente sim, pode usar também. a hipnose, acho que para tudo. Eu chutaria tudo Até para também. beber água. Então, Para beber mais água? Você disse para ela ficar lembrando de beber mais água? Eu tenho uma paciente que Legal. ela chega lá e toma refrigerante, só que é água. a gente pode Ah, mudar a ação do líquido que a pessoa está bebendo. Porque assim, eu não gosto do gosto da água, mas eu amo Coca-Cola. Então, toda vez que você beber água, você vai sentir gosto de Coca-Cola. Então, a gente começa a olha, facilitar esse processo. que Então, a gente pode massa. usar para ansiedade, depressão, insônia, enurese noturna, emagrecimento. Vícios. Eu tive um paciente que eu usei para memória, porque ele estava fazendo concurso. Então, para a gente poder melhorar o armazenamento e principalmente o acesso na hora da prova. Ah, O Rodrigo está falando aqui, nossa, excelente a live de vocês, uma clareza e simpatia ímpar, parabéns. É, realmente, eles são. Obrigado. É uma simpatia ímpar, concordo. Deixa eu perguntar aqui, interrompendo vocês já. Se o pessoal quiser mais informação, se eles quiserem entrar em contato com você, o Rani aqui falou endereço, telefone e contato, por favor. Nesse momento, estamos mais prejudicados, né? A gente não está podendo fazer atendimento presencial por conta da pandemia. E aí a gente trabalha com atendimento online, né? Não tem muito para onde a gente correr. Uhum, O próprio perfil do Instituto, quem responde somos sempre eu e o Rafael, né? A Caterina uhum. não mexe na parte do Instagram, então querendo falar com a gente fala. A Caterina também trabalha com hipnose, então a gente também pode direcionar para Também é ela. master em Também é master em PNL, PNL. também é psicóloga.
acho que é tudo bem parecido. Ela ainda tem o bônus da grafologia. Então, assim, Sim. cuidado com o que você escreve para ela, que ela ainda consegue pegar mais algumas coisas Ela, que a gente. ela vai falar na semana que vem com a gente, ela vai falar sobre depressão. E eu vou perguntar da grafologia. Você me lembrou, eu tinha esquecido. Mas tem, assim, pode perguntar que tem traços. Tem, inclusive, um ator brasileiro que se suicidou recentemente, o Mário ou alguma coisa, acho que é esse o Não nome sei o dele. nome dele. Uma pessoa, a Regina, você conhece, você sabe Sim, quem é, pelo menos. sim. Ela também é professora de grafologia. E Hum. aí ela brincou com os alunos dela no Facebook, postando a carta de despedida dele e pedindo para que as pessoas identificassem os alunos, o que eles percebiam através daquela escrita, por exemplo. E assim, como tem informação. Então pode ser um norte aí Que para ela interessante. conduzir também as coisas. É, Posso responder a semana que pergunta? vem. Opa, Pode, pode. claro. A pergunta da Hannah, se eu não me engano, Trata a causa. que trata a causa, cadê? E se tem alguma contraindicação? Tem contraindicação. A hipnose ela tem contraindicação a pessoas que têm mente cindida, ou seja, pessoas que sofrem de algum transtorno e que têm dificuldade em lidar com a realidade. Por exemplo. Por exemplo, esquizofrenia. Então a gente Hum. tem essa contraindicação. Para as outras pessoas, a gente tem uma outra contraindicação, que é se libertar de alguns processos e ser feliz. Então, tenha cuidado para não estar pronto também para ser feliz. Tem muita gente que quer felicidade, mas não sabe viver Isso a que, felicidade. é isso que eu ia falar. Às vezes a pessoa acha que quer ser feliz, mas às vezes ela não está E preparada. descobre Não que que é a ela não pior quer. coisa que ela tem que fazer na vida dela naquele momento. Uhum. E É tipo, entender assim, gente, pode falar, pode Bia. falar. Não, eu ia falar, é tipo quem ganha na loteria, acha que quer, mas aí depois. Exatamente. É entender que a hipnose ela vai dissolver algo no aspecto mental e neurológico, mas se a pessoa continuar com o mesmo pensamento e o mesmo comportamento, ela vai voltar a ter aquilo que ela estava querendo antes. Então, assim, houve a pergunta do emagrecimento, houve a pergunta do médico não, do vício. Se a pessoa ela estiver disposta a mudar, perfeito. Agora, se ela não tiver, se for o marido que quer, se for a esposa que quer, o irmão que quer, não Não funciona, não adianta. adianta. É bem isso, é que nem um vício, né? A pessoa só sai do vício quando é ela que quer, né? Só, senão, não tem como. E respondendo ao que o Rodrigo perguntou sobre o psicótico ele não pode porque ele tem a mente cindida. Ele vai sofrer de alguns delírios e alucinações. Então, você vai colocar ele num estado muito parecido com isso, e aí a mente inconsciente ela vai começar a se encharcar dessas informações e vai trazer como se fosse delírio. Então, é muito difícil trabalhar com psicótico em relação à hipnose. Praticamente impossível. E aí a Hannah está Hum. colocando, né, que tem que estar aberta a mudar. Exatamente, assim, qualquer técnica que você for utilizar, eu vou começar a fazer através de um personal, uma live para atividade física. Se eu não quiser mudar, não adianta. Eu vou assistir, vou começar a fazer, 3 dias depois vai ter um programa que vai acontecer na TV naquele mesmo momento, que vai ser mais interessante e eu vou acabar deixando aquilo de lado. Então, o próprio óleo essencial, né? E aí na verdade, eu Uhum. já conversei isso com a Bia um tempo atrás e eu ainda tô embrionando a ideia de Hum. começar a fazer um trabalho, não sei se você lembra, Bia, de hipnose com óleo essencial, da gente associar o uso do óleo essencial com uma indução hipnótica. Inclusive, eu tô com um livro que eu tô lendo agora que tem bem essa temática de você se concentrar, né, antes de usar o óleo, no benefício que o óleo pode trazer. E aí a gente está com uma ideia de tentar gravar alguns stories pequenininhos com óleo para quem já tem, abrir o óleo na hora e começar a Nossa, eu fazer quero junto com a gente, fazer. pra gente casar um pouco essas ideias. Eu quero fazer. A minha tia, ela está perguntando aqui se convulsões, vocês acham que a hipnose ajudaria? Mas eu preciso dizer, é do meu primo. Meu primo tem muitas convulsões, mas ele é especial. Então eu não sei, tia, até me corrija se eu estiver errado. Eu não sei o quanto ele presta atenção. Ele entende o que está acontecendo, ele entende o que a pessoa está falando. Então, o que que vocês acham? Vocês acham que ajudaria? Duas coisas em relação à convulsão. Se a pessoa sofre de transtorno conversivo, ou seja, onde aquela convulsão ela é colocada diretamente associada com o emocional dela, e ela tiver capacidade de trabalhar esse emocional, aí você consegue reverter esse quadro com a hipnose. Mas se for uma convulsão de um transtorno mais neurológico, aí você talvez não consiga, porque é neurônio, não tem como você ter uma reação tão
assertiva por conta da hipnose. Mas eu acho que minimamente, assim, se ele aprender dentro desse processo da auto-hipnose mesmo, a relaxar e conseguir criar uma ancoragem, ele pode suavizar O impacto, o né? impacto, porque no momento porque quem convulsiona sabe que vai convulsionar. Eles têm sinais. Uhum. Ih, travou. Só falta cair de novo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Será que eu que travei ou eles que travaram? Eu não... Me digam aqui se eu que travei ou se foram eles que travaram. Deixa eu tentar tirar vocês e adicionar. Ah, e tentar adicionar de volta para ver se aí. Você, eu tô. Obrigada, Rodrigo. Vamos lá. Agora acho que vai. Eles estão pedindo aqui de volta. Colocar de volta. Tô colocando de volta, colocando de volta. Eles que travaram, né? Então tá. Então, aí, voltou. Só que tá com a câmera de trás. Eu tô com aquela maluquice desse espaço bagunçado. O Instagram tá com muita instabilidade, gente. Muito. Tá. Não sei se é chegando o fim de semana e o pessoal tá em casa e fica mais ainda. Não sei. É, Só falando sobre a questão dá uma coragem. de que eles percebem, né? Geralmente as pessoas que convulsionam, eles começam a perceber algum sintoma prévio ao processo de convulsão. Então, assim, se ele consegue identificar, tá lá, que ele sente um resfriamento no pé direito, porque esse foi o sintoma que ele identificou, toda vez antes dele convulsionar. Ao sentir esse resfriamento, ele pode usar aquela âncora e começar o processo de relaxamento, para minimizar um pouco aquele impacto. Então, Ok. pode auxiliar, sim. Resolver, eu não posso garantir, mas que Uhum. suavizar, eu acho que é o melhor termo, né? Eu acho também, eu acho que sim, suavizar é uma boa. Eu acho que volta naquilo que vocês falaram no início, de que às vezes, por exemplo, se eu quero fazer hipnose por causa de uma dor de cabeça, essa dor de cabeça talvez pode ser o sintoma de alguma outra coisa. Então, no caso dele, às vezes a convulsão, porque a convulsão é o cérebro dando um reboot, né? Então, às vezes é uma coisa que precisa acontecer, talvez não com tanta frequência, ou talvez não tão forte, talvez suavizar. No caso dele, suavizar ajudaria, com certeza. E aí, suavizando, vão ter episódios que não vão acontecer, porque não vai ter essa necessidade. Em outros, quando acontecer, talvez acontecer com uma intensidade um pouco menor. Então, e às vezes não, às vezes lá na prática vai acontecer tudo igual, mas a Hum, forma como eu vou perceber vai ser uma forma mais suave. E isso já é benéfico, porque, com né, certeza, não- com certeza. E não é porque ele está num processo de hipnoterapia, por exemplo, que ele vai deixar de tomar os exatamente. anticonvulsivantes. Ele vai ter que continuar tomando. Ainda mais se for algo é, neurológico. Ele vai ter que continuar de fato tomando. Uhum, tá. Pessoal, então vamos falar o contato de vocês de novo, então. É no Instagram, é Instituto Vital RJ, é isso? Isso. Isso. Tá. Eu acho que é mais fácil a gente estar aqui também, então dá para a pessoa poder copiar, né? Porque está escrito, então vai facilitando. Já tá aí, pessoal. Instituto Vital RJ. Se vocês quiserem entrar em contato com eles. Alguma última. Deixa eu ver aqui. Meu pai perguntou aqui. E no meu caso, que eu tenho painéis e não preciso de remédio para dormir. Realmente. Meu pai ele tem muito problema para dormir. Por exemplo, no caso que o problema também pode ajudar a hipnose. Ajuda bastante, mas a gente tem que entender que algumas pessoas, quando deitam para dormir, querem resolver tudo que não resolveram durante o dia. Então, lembra que a gente falou sobre estar propício a relaxar? Se você deita e começa a pensar, Não, pensar, a apneia que A apneia, a ele falou. apneia. Então, a apneia vai dar para ajudar, mas tem muita coisa envolvendo a Tem que saber apneia. a razão dessa apneia. Se, de novo, é uma apneia que está sendo causada por uma questão física, se é só o emocional, né, como se fosse pouco, mas enfim, se é o emocional que está Só. afetando, se a pessoa quer, de novo, como o Rafael falou, querer resolver o mundo naquele momento. Então, assim, para a apneia, às vezes a posição que a pessoa deita já é determinante para ela O ter peso da isso ou não. pessoa, né? Agora, se ele tem dificuldade para dormir, porque ele tem medo de sofrer uma apneia durante esse sono, a hipnose vai trabalhar com 90% de sucesso.
porque a gente vai Legal. ajudar. Por exemplo, tem uma técnica, na verdade, enfim, vou acabar dando muito detalhe. Mas eu não sei se vocês conhecem, algumas pessoas vão chamar de terror noturno, que é quando Hum. você acorda e você não consegue acordar. Tá Você está congelador todo o acordado, sono. não consegue se mexer, você Ok. ouve, você Eu sei que muita simplesmente ouve. criança tem. Uhum. Quando eu comecei a minha formação em hipnose, eu sofria com isso. E assim, uma única técnica, onde a gente fez um relaxamento mais intenso, onde aprofundou um pouco mais. Foi até essa enfermeira que o Rafael estava falando, que aplicou a técnica em mim durante o curso, e ela colocou um simples sinal. Que se eu acordasse, eu não conseguisse acordar, que era só eu levantar meu dedo indicador direito, que a minha mente entenderia que era a minha hora de despertar. Então, a minha fisiologia ia responder aquilo que a minha mente queria. Nunca precisei usar. Eu acho que só Nossa. da indução a minha mente conseguiu dar conta daquilo ali, entendendo que aquilo era um problema para mim. Então, a gente pode ajudar, né, dessas formas, deixar ali um sinal para a pessoa usar. Então, no caso do seu pai, né? Se for um medo de dormir para ter apneia, a gente pode colocar que ele vai acordar, um sinal claro para que ele acorde sempre que o organismo dele perceber que está tendo apneia, por exemplo. Então, ele vai despertar, ele não precisa mais do medo para dormir, porque ele vai estar Aham. acordado no momento que a apneia começar. Se a mente dele comprar essa ideia, tá resolvido. Se for essa a questão, por exemplo. O legal que eu estou percebendo do que vocês estão falando é que a hipnose, ela não é, te hipnotizei, agora você saiu e tá ótimo. Ela vem atrelada com uma terapia. Então, o problema que você leva para o terapeuta, ele não vai só te hipnotizar, não é essa a ideia, te hipnotizar, né? Porque a gente tem essa no, eu vou lá, eu vou ser hipnotizado e vai dar tudo certo, vou sair de lá. Não, vem atrelado com uma terapia, um tratamento terapêutico. Isso é muito legal. Às vezes, a gente nem precisa do tratamento tão continuado. Às vezes, em 2 sessões, a gente consegue mostrar para essa pessoa a necessidade daquela mudança de comportamento. E ela compra aquela ideia, ela vai embora e não volta nunca mais. Como tem Uhum. gente que às vezes já está lá 10 sessões e a pessoa continua no mesmo problema, porque ela não quer mudar. Ela acha que quer mudar. Tem aqueles pacientes também que chegam lá para poder fazer hipnose, né, e querem resolver o problema, e daqui a pouco eles começam a entender que eles precisam trabalhar aquilo dentro deles, e aí eles saem da esfera da hipnose, entram na esfera da psicologia e continuam o tratamento de uma outra forma, só que com a Aham. psicologia depois. O que é muito legal, porque dá para fazer esse elo, né, e aí hora ou outra você pode mesclar e colocar a hipnose dentro da sessão de psicoterapia. A gente pode usar os olhos como âncora. Então, a Sim, pessoa sempre que sentir o cheiro da lavanda vai ter aquele momento de relaxamento. A pessoa leva a hipnose para casa em vidrinho para Uhum. sempre. É. Tem o benefício que o óleo já promove, mas aquela. A gente vai chamar isso de é um plus. empilhamento. É, Claro, um plus a mais. Um monte de gente falou aqui que já teve terror noturno, que tem. A Isis falou que vai mandar mensagem para você, Rodrigo, depois. pode mandar. Obrigada pelo tempo que vocês despenderam aqui. Oi, desculpa. Travou, vocês estão me ouvindo? Sim, Aham. agora sim. Então tá. Eu estava agradecendo pelo tempo que vocês despenderam aqui, explicando pra gente, tanta paciência. O meu pai está perguntando se tem como fazer tratamento à distância. Depende da mente dele. Então, pai, entra em É, contato aí É algo que a gente e pode conversar. Depois a gente conversa sobre a questão do seu pai para entender um pouco o que que é. Porque, por exemplo, eu tenho um áudio de sono para os meus pacientes, que ele já está pré-gravado. São 15 minutos para a pessoa ouvir, que eu uso o relaxamento, que o Rafael estava explicando no início, para ir trazendo aquela sensação física, e aí mais algumas induções, que vai dormir, que não precisa ter preocupação. Qualquer problema que acontecer, a tua mente inconsciente está no controle. Porque enquanto a gente dorme, a gente acha que a gente perde o controle. Lê do engano. O nosso corpo está ali monitorando não sei quantas vezes se o nosso coração está batendo direito, se a nossa pressão arterial está dentro do funcionamento, se as nossas veias e artérias estão passando a quantidade de sangue que é suficiente. Então, a nossa mente consciente está descansando, mas tem alguém ali tomando conta. É como se a gente entregasse o bastão, né? Tipo, tô indo dormir, toma aqui, mente inconsciente. Você está no controle, qualquer coisa você me desperta. E aí a gente posso te passar o áudio, entendendo um pouco melhor, para ele fazer um teste, ver se ele consegue acreditar nas coisas que estão sendo ditas, né? Porque já ficou claro que a chave do sucesso é a pessoa acreditar que aquilo está acontecendo e que vai ter sucesso.
E aí a gente vai tentando ajudar, assim, à medida que for possível. Eu prefiro fazer presencial, claro, mas nesse Uhum. momento a gente está adaptando. A gente faz parte até de um grupo de estudos só sobre hipnose, que a gente se reúne nas segundas para conversar sobre isso, como adaptar as nossas técnicas e as nossas vivências nesse tempo de diálogo, né, das terapias à distância. Então, Uhum. é Legal. isso. Deixa eu ver aqui. Pode Tem levar umas. Vai ser feita à distância hoje, praticamente. Não tem como a gente, Tudo à com distância. corona, estar tocando no paciente, igual eu falei, que às vezes eu preciso instalar alguns botões, né? Não tem como. Então tem que respeitar também sobre o que a gente falou, me respeitar, respeitar o outro, também tem essa relação. Para as pessoas que não conseguem fazer hipnose à distância, então também tem que respeitar, porque a mente dela pode não comprar a sim. ideia de estar fazendo à distância. Uhum, Mas claro. o controle, ninguém vai para lugar que algumas pessoas brincam, né? Ah, eu tenho medo de hipnose porque eu não sei se eu volto. Mas você não foi para lugar nenhum, você está sentado aí no mesmo lugar. O máximo que vai acontecer, ou a gente vai tocar em um ponto que você não quer lidar, e aí você volta ao seu estado de consciência normal, ou, na pior das hipóteses, você dorme, que é fantástico, lidando com o Se a problema. intenção é essa, Relaxou, né? Então, deu problema, ou eu vou dormir porque eu relaxei demais, ou eu desperto porque eu não quero lidar com aquilo naquele momento, ou não posso. legal. Vocês têm tempo para as últimas perguntas aqui? Sim, claro. Posso fazer? Ó, o Ranieri perguntou se a hipnose funciona no background mesmo depois do tratamento. Então, acho que é bem o Sim, que vocês falaram, né? Depois eu fui e fiz a hipnose, se depois ela continua funcionando. sim. Dependendo do quão você usa, né? Se a gente tem ali algum sinal instalado, alguma âncora, o quanto a pessoa vai acessando, e aí depois de um tempo ela já nem precisa mais acessar, porque a mente já entende o que ela quer quando ela acessa. Quando ela serra a mão, por exemplo, no caso lá que eu dei da dor, ou quando eu levanto o dedo para eu acordar. Foi o que aconteceu comigo. Funciona sem que eu precise levantar. Deixa eu Talvez falar eu uma até coisa. pense em levantar o dedo, mas não levanto. E aí Hum. desperto. Hipnose é exercício, então quanto mais se usa, mais forte fica. Então, se você vai usar durante a tua vida toda, excelente. A diferença é que uma coisa que se demorava 1 hora para se concentrar e aprofundar, talvez em 10 minutos você faça, em 5 minutos, porque você vai ter um caminho muito mais facilitado para sua mente. Entende? A mente Uhum. vai jogar lá com muito mais facilidade. Então, não tem problema nenhum usar depois. Fica como bônus. Por isso que vira auto-hipnose. Você vira o tutor da sua própria hipnose. Que legal. Nossa, eu tô assim encantada com tudo. A Gabriela falou que a Gabriela tá perguntando que o filho dela tem muito pesadelo também. Pode ser feito o tratamento à distância para pesadelo? Provavelmente ela pode fazer o tratamento à distância sozinha com ele. Chama a gente, que a gente tem uma técnica que a gente chama de. Aliás, qualquer mamãe, tá? Como é que é o nome da técnica? Ah, Eu não sei o legal. nome da técnica, mas a gente sabe fazer. Sugestão Então, noturna. sugestão noturna. Legal, Quando o ótima seu filho dica. estiver dormindo, tiver certeza que ele está num sono mais pesado, faz um barulho, vê se ele acorda, chama pelo nome, vê se ele acorda, constrói uma fraseologia com a mensagem que você quer passar para ele. Então, por exemplo, Rafael, você é uma pessoa segura, você está dentro do teu quarto, você pode dormir tranquilo, qualquer coisa que acontecer, eu estou aqui do seu lado, por exemplo. E ela repete aquela frase de forma sistemática, algumas vezes enquanto ele está no sono profundo, para que o inconsciente dele entenda que isso pode ser corrigido. Mas lembrando que é importante a gente entender por que, que o inconsciente está fazendo com que ele acorde. O que, que gerou esse estar dele mais abrupto. Então, resolve, mas a gente não vai estar chegando nessa causa. Então, pode voltar, Tá. vai ter dia que vai estar mais intenso. Às vezes foi porque ele descobriu, assistiu na TV algum filme que era um pouco mais assustador para ele e a mente dele ficou presa naquele filme por algum motivo, então ele Uhum. tem medo de dormir daquele jeito. Só um exemplo. Mas Aham. pode. E pesadelos e sonhos, né, pelo menos na minha abordagem, né, que é uma abordagem mais analítica da psicologia, eles vão ser trabalhados como algo a ser trabalhado, algo do conteúdo inconsciente a ser trabalhado. Então, não necessariamente ele é ruim. Só que, claro, como a gente estava falando sobre a reação do corpo, a gente vai se assustar, a gente vai ficar com medo. Então, é tentar entender também o que que ele está passando no dia a dia dela, né? Não sei se é menino ou menina, que eu não entendi, mas da criança,
para que ela esteja acordando ou tendo esses pesadelos tão frequentemente. Ficar também com a ideia atento à temática. Às vezes é um pesadelo recorrente, então aquela criança sonha sempre a mesma coisa. Ou não, é só pesadelo. E aí o pesadelo pode ser resultado de. Quem já viu Divertidamente vai entender claramente o que eu vou dizer agora. A gente tem que dar conta do que aconteceu ao longo do nosso dia de alguma forma. Então, a nossa mente, só essa parte do filme que não é tão real, na forma da construção do sonho, ela recorta aquilo, fatia e faz um grande filme para a gente poder armazenar aquelas memórias. Então, sei lá, se você pensa que quando você está tendo um pesadelo, que alguém vem te matar, aquela pessoa que você nunca viu na vida, mentira. Você já viu aquela pessoa, que a nossa mente não tem condições de criar um rosto, por exemplo, mas era alguém que estava sentado no metrô, era alguém que Passou por passou na você. rua e atualmente guardou aquela imagem para, se fosse necessário, utilizar num episódio desse. Então, sendo um pesadelo recorrente, a gente precisa chegar nessa causa. Não sendo a temática sendo diferente, a gente pode buscar entender o que está levando a essa agitação, né, que não está promovendo esse relaxamento. Ela falou aqui, exato, ele teve problema com o filme, passou anos e ele está preso. Amo divertidamente. Muito obrigada. Gabriela, o que você pode fazer nesse processo então noturno, dar controle para que ele desligue essa TV desse filme durante o sono. Então, por exemplo, se ele tá, enquanto ele está dormindo, se esse pesadelo vier, basta ele pegar o controle remoto imaginário e desligar essa TV e voltar a dormir tranquilamente. E aí você vai estar dando o controle para ele, o que é mais importante. Né? E se ele quiser ver no momento que ele estiver se sentindo mais seguro, ele só ele ligar essa TV e entrar em contato com ela. Pode ser uma Que analogia aí. interessante. Que interessante. Então, ela contar essa história para ele ou tem um tratamento assim para Dentro ele? da sugestão noturna, né? Quando ele for dormir, tá lá Aham. dormindo, então, tipo, olha, a partir de agora você tem esse controle. Se você tiver esse pesadelo, basta que você desligue e volte a dormir tranquilamente, porque você tem controle sobre o que você pensa, o que você sonha, e amanhã você vai estar desperto, renovado. E aí ela repete essa frase é, 10 vezes, Ela está entregando o controle físico e o controle e emocional mental. também. A gente está Nossa, usando o que controle massa. como uma metáfora para o controle mental. Aham. Nossa, que máximo. A minha tia falou aqui, muito útil essa live. Obrigada, eles são ótimos. É verdade, são mesmo. Ela falou que vai entrar em contato. A Gabriela falou que vai entrar em contato com vocês, tá? Vocês são maravilhosos, eu preciso disso. Muito obrigada. O Ranieri está perguntando se vai ter parte 2 dessa live. A gente pode fazer parte 2. Pode pensar talvez num recorte, né? Hipnose para quê? E a gente aplicar coletivamente um relaxamento para as pessoas sentirem como que é no corpo esse processo de assumir o controle mental. Oh, legal, vamos Pode marcar fazer então. nos bastidores. Nos bastidores a gente combina. Vamos marcar, aquele bem de paulista, vamos marcar, mas a gente marca. Mas a gente marca. Gente, muito, muito obrigada, meus queridos. Obrigada pelo tempo que vocês despenderam, respondendo nossas perguntas aqui, dando as dicas. Querem A falar gente que alguma última agradece. coisa? Na verdade, a gente estava até conversando, né, antes da live, o que que a gente vai falar, né? Porque assim, a gente usa muito a hipnose, mas a gente fala pouco de hipnose. Então, assim, acho que ficou claro, né? Gente, até pra gente, o quanto a hipnose está muito mais introjetada. Não é só técnica, né? Não é a gente ficar tentando esclarecer. Acho que dando exemplos, a gente trazendo da forma como a É gente vivência, trouxe, né? A a gente vivência, vive isso. isso. E aí também é bom, foi ótimo, pelo menos para mim, né? Também ter essa consciência de que está mais vivo do que eu imaginava. Não, é ótimo. E A eu gente acho, usa. eu acho. Desculpa, pode falar, não vi. É porque a gente acaba usando muito como ferramenta, mas na hora de falar sobre, né, ter Explicar, né? conceito, explicação, a gente estava meio assim, mas por onde a gente vai? E aí acho que falar da vivência foi um grande acerto aí, para deixar Sim, mais com claro. certeza. E eu acho que muita gente não conhece, não sabe que é uma opção. Então, é por isso que eu queria que vocês falassem, para a gente conhecer esse mundo. E aí, no próximo, a gente faz uma hipnose, vocês hipnotizam todo mundo para todo mundo dormir bem e não ter pesadelo. Muito obrigada, meus queridos. Tchau, tchau.